Antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Bom. Olá, tudo bom? Gente, boa tarde. Mais para cá. Vem cá, trazer aqui os dois secretários aqui também comigo. Aqui eu tenho o secretário Marcelo Morales, ele é responsável pela parte de pesquisas e ações estratégicas aqui no Ministério. O secretário Vitor, ele é responsável pela parte de comunicações, de telecomunicações aqui no Ministério. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos, dizer da satisfação em tê-los aqui no Ministério e falar da participação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no combate tanto ao vírus quanto aos impactos do vírus. Ou seja, eu diria que aqui é onde você consegue encontrar a arma para atacar ali a causa. Tem o vírus que é a causa e tem os efeitos, os impactos disso no dia a dia das pessoas e assim por diante. E a ciência é a única arma que nós temos para vencer o vírus. Então, esse ministério tem essa função estratégica. Eu queria ressaltar que nós trabalhamos em perfeita sintonia, alinhamento com o Ministério da Saúde. Então, esse é um contato diário com o Ministério da Saúde, os trabalhos que são feitos aqui e as demandas que eles nos transmitem. Eu vou mostrar, o que nós vamos mostrar para vocês hoje aqui, são boas notícias de como que nós temos trabalhado com o Ministério da Saúde e também para a população, de forma geral, perceber o quanto que nós estamos progredindo, tanto no ataque ao vírus, quanto nas soluções ou dos problemas do dia a dia. Então, para começar, eu queria mostrar aqui, nós temos mais de 40 ações no Ministério. Eu pedi para fazer um resumo dessas ações, de forma que nós possamos ter menos tempo aqui de apresentação. Mas nós temos uma série de ações, mais de 96 ações, na verdade, espalhadas em todas as nossas secretarias e unidades vinculadas. Lembrar que o Ministério ele tem 30 unidades vinculadas, sendo 16 delas unidades de pesquisas e 6 organizações sociais que trabalham. A gente vai ressaltar o trabalho de algumas delas para vocês terem noção de quanto elas são importantes para o país. E isso é o que dá muita satisfação e orgulho de ter esse pessoal trabalhando conosco. O Brasil tem pesquisadores de alta qualidade, reconhecidos internacionalmente, pesquisadores, cientistas, estão todos engajados nesse combate ao coronavírus. E, novamente, ressaltando, aqui o Ministério de Ciência, trabalhando, atacando a causa do problema, o vírus. Tecnologia e inovação, trabalhando, auxiliando na melhoria da infraestrutura do país, para suportar o que acontece em termos de impacto do vírus. E a parte de comunicações também auxiliando na infraestrutura necessária nesses momentos aqui para a nossa população. Então, para começar a parte da ciência, eu vou pedir para o secretário Marcelo Morales fazer a apresentação de ciência aqui. Bom, como o nosso ministro acabou de anunciar, as ações de ciência e tecnologia são muito importantes para que a gente possa enfrentar o coronavírus. O anúncio que nós vamos fazer são várias frentes. A primeira delas é uma chamada pública em conjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde através do CNPq. É uma chamada de 50 milhões de reais e as áreas que vão ser endereçadas para projetos de pesquisa para pesquisadores brasileiros são diagnóstico, vacinas, testes clínicos com pacientes, patogênese do vírus e outros temas relacionados ao combate ao Covid-19. Então, serão projetos de pesquisas que serão enviados ao CNPq através da chamada pública e nós vamos selecionar
os melhores projetos através de uma seleção por pesquisadores também. Esse recurso foi liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, então, com recursos de 100 milhões. Então, 30 milhões desses recursos estão nessa chamada, mais 20 milhões do Ministério da Saúde, são 50 milhões para a chamada pública. Deixa eu fazer uma parte aqui, mas só um detalhe, só não querendo interromper muito, mas é importante chamar a atenção de alguns pontos. Com relação a isso, vocês repararam aquela sequência. Aquela sequência tem a ver com uma portaria que nós lançamos há pouco tempo, colocando as prioridades do Ministério no trabalho, junto com o Ministério da Saúde, no combate ao coronavírus. Então, isso coloca como prioridade 1 a busca do desenvolvimento de remédios, de medicamentos para o combate da doença. O segundo, a busca de vacina. Terceiro, a parte de infraestrutura, ou seja, são ventiladores, respiradores, equipamentos de suporte para melhorar a infraestrutura hospitalar. E, em quarto, a parte dos testes, e isso a gente já vê que sendo desenvolvidos no país, mas também é importante aumentar o número disso. Então, vocês vão ver isso aqui refletido nos estudos, tanto o estudo dos testes quanto do vírus em si. Desculpa, Marcelo, vamos lá para... Não, obrigado, ministro, por ressaltar a importância da ciência. E nós estamos totalmente conectados com 15 países. Semanalmente, o nosso ministro tem uma teleconferência com 15 países, com 15 ministros de ciência e tecnologia. Aqui estão listados os países, e o Brasil faz parte dessa comissão, onde nós discutimos ações de ciência e tecnologia. O Brasil está envolvido, a Austrália, a Alemanha, o Canadá, a Índia, a Itália, o Japão, Nova Zelândia, Coreia, Singapura, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Portugal e França. Isso é muito importante, que todas as ações em ciência e tecnologia são compartilhadas com esses países, e os projetos de pesquisa podem ser compartilhados e ações conjuntas com vários países. Nós criamos em fevereiro, quando ainda a gente não tinha nenhum caso aqui no Brasil, a Rede Vírus MCTIC. A Rede Vírus MCTIC, nós colocamos especialistas nessa área para discutir as ações de ciência e tecnologia, para que nos dessem respaldo para tomar essas ações em ciência e tecnologia. Por uma portaria aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso ministro nomeou esses especialistas que estão auxiliando o Ministério da Ciência e Tecnologia na tomada de decisões em relação ao enfrentamento do Covid-19 em relação à ciência. Esse comitê de especialistas, como eu falei, teve uma portaria e teve outra portaria que tornou as atividades de pesquisa como atividade essencial para o país. Isso foi uma ação extremamente importante, também tomada pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, em interlocução com o Ministério da Ciência e Tecnologia através do nosso ministro, para tornar as atividades de pesquisa a atividade essencial. Isso é importante porque os nossos laboratórios e pesquisadores precisam trabalhar, precisam estar dentro dos seus laboratórios e precisam circular, porque eles vão dar a resposta também para essa crise, assim como os médicos e os hospitais e todo o pessoal da área da saúde. A Rede Vírus MCTIC tem várias ações. Uma delas eu gostaria de ressaltar aqui as nossas unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão atuando de forma integral dentro da Rede Vírus MCTIC. Uma delas é o nosso CNPEM, lá de Campinas. Essa unidade de pesquisa, onde está os cílios, esse grande equipamento de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles, através de inteligência artificial, eles
fizeram um escaneamento, uma pesquisa com mais de 2.000 moléculas e já chegaram a 5 moléculas que podem inibir o vírus. Então, essas moléculas, por inteligência artificial, e por isso a importância da inteligência artificial na análise da saúde também, que ela pode inibir a enzima do vírus que faz a sua replicação. Então, chegamos em 5 moléculas. O próximo passo é fazer o teste dessas moléculas em células para ver se inibe o vírus e depois testar essas 5 moléculas em pacientes que estão sendo afetados pelo coronavírus. Nós também temos dentro da rede vírus MCTIC a equipe de mapeamento da sequência genética do vírus em território nacional. Nós estamos sequenciando em todo o território nacional e monitoramento desse vírus se nós achamos alguma mutação que pode agravar o problema. Então, esse monitoramento é extremamente importante e uma unidade de pesquisa nossa também, lá do Rio de Janeiro, o LNCC, está à frente disso com várias outras universidades e já fizemos um mapeamento de várias sequências do vírus num prazo recorde de 48 horas. Então a gente montou essa equipe para fazer um monitoramento das possíveis mutações do gene desse vírus que acometeu o Brasil. Em relação ao cultivo do vírus, por que é importante cultivar o vírus? É importante que a gente tenha amostras do vírus, primeiro, para estudá-lo, como que ele age nas nossas células, como ele age no organismo. Então, o estudo dele em células é extremamente importante. E tem um laboratório que faz parte da rede vírus, MCTIC, lá de São Paulo, que está fazendo o replicamento desse vírus e distribuindo para ser feitas as pesquisas em todo o território nacional, tanto o vírus ativo quanto o vírus inativo. De forma bastante segura, os nossos correios fizeram de uma forma muito segura e de uma forma bem organizada a distribuição para os laboratórios. Então, a importância dos nossos correios também, uma agência extremamente importante, que tem capilaridade por todo o território nacional para fazer essa distribuição. Então, agradecimento aqui especial aos nossos correios que fez essa distribuição para que as pesquisas consigam ser feitas em vários laboratórios no Brasil. Em relação às tecnologias e inovações, nós temos também as ações de encomendas. O que são encomendas? A gente vai encomendar projetos de pesquisa com uma resposta muito rápida. E vamos a elas. A primeira que eu anunciei é a Rede Nacional de Sequenciamento em Larga Escala do Código Genético do Vírus, essa rede que eu acabei de falar. Ensaios clínicos utilizando medicamentos para combater o Covid-19. Aquelas 5 moléculas que foram descobertas serão feitos ensaios clínicos com pacientes. E também tem um outro projeto com protocolo clínico em pacientes, envolvendo a hidroxicloroquina mais a azitromicina, que a gente também vai fazer testes em pacientes com apoio do MCTIC. E outro estudo utilizando a inteligência artificial, que eu falei para vocês, para a seleção dessas moléculas, que é lá no nosso CNPq. Os ensaios clínicos utilizando essas moléculas, a pesquisa e inovação para kits diagnóstico, e isso é muito importante. Já temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos no Brasil, apoiados pelo MCTIC, através do CNPq, e também pelas fundações de amparo à pesquisa dos estados, mais de 120 institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são redes de pesquisa de pesquisadores em vários temas. Essas redes de pesquisa, nós selecionamos algumas delas, e elas estão trabalhando nas pesquisas de inovação para o desenvolvimento de kits diagnóstico. Uma delas, no Instituto Nacional
está usando algoritmos sem insumo nenhum para fazer a identificação do vírus. Isso é inovação. O desenvolvimento de vacinas, também o envolvimento dos institutos do MCTIC e também dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Selecionamos 2 grandes institutos nacionais de ciência e tecnologia que trabalham com vacinas, um de Minas Gerais e outro em São Paulo. E os 2 juntos estão colocando os esforços para o desenvolvimento de uma vacina bem rápido para que a gente possa já testá-las em pacientes. E, portanto, os testes clínicos em pacientes serão extremamente importantes também, e o apoio do MCTIC para isso, para essas vacinas. E também eu gostaria de ressaltar a importância que o Ministério da Ciência e Tecnologia está dando ao projeto de ciências sociais, para análise do impacto em profissionais da saúde e também do confinamento das pessoas. Esse é um projeto de pesquisa que nós estamos também encomendando para os pesquisadores, para saber esses impactos sociais que nós estamos tendo com as pessoas confinadas, e isso tem que ser estudado também, para que a gente tenha isso relatado por pesquisadores da área de humanidades e ciências sociais. Essa parte deixa eu pegar aqui. Agora deixa eu entrar em cena aqui de novo nessa parte. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ressaltar, bom, antes de mais nada, o Marcelo, ele é médico, nosso secretário de pesquisa, mas ele também é médico e cientista dessa área, por isso que eu fiz questão que ele falasse aqui desses setores, né, de como que o MCTIC tem participado ativamente na área da ciência, como que isso aí tem movimentado todas as nossas redes de pesquisas, os INCTs, esses Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e isso nos dá essa esperança de conseguir, né, muito em breve, se Deus quiser, um resultado em remédios, em vacinas, né, para que esse problema seja atacado na causa, né, justamente atacar o vírus desse problema com a nossa ciência. Por isso que essa aplicação de 50 milhões na parte através do CNPq e mais o restante, né, mais, quanto foi no outro ali? Mais 70, né? Mais 70 na parte de encomendas, né? Isso é importante, dessas encomendas, para que a gente tenha resultados rápidos, né, nesse sentido. Então, é importante também ressaltar o trabalho dos nossos institutos de pesquisas que são vinculados. Você vê, por exemplo, o LNCC, né? O LNCC ele fica em Petrópolis, nós temos lá um supercomputador, e esse supercomputador está sendo usado pelos cientistas justamente para fazer o sequenciamento, que é algo complexo de ser feito, é preciso toda essa capacidade de computação. Então ele tem ajudado, a gente tem feito isso em parceria com institutos também internacionais, esse nosso relacionamento internacional com esses outros 14 países é extremamente importante para a troca de informações e também compartilhar experiências, né, que temos tido em outros países. Com relação aos Correios, eu gostaria também de fazer uma nota com relação aos Correios, que eles demonstraram, né, e têm demonstrado uma capacidade muito grande, uma eficiência muito grande em pegar esses vírus inativos e transportar para outros centros de pesquisa. Por exemplo, na segunda entrega que eles fizeram agora, a gente está falando de um intervalo de 20 horas com carga muito especial para tirar de São Paulo e levar para Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, em Cuiabá e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram isso com uma extrema precisão, uma coisa muito importante, né, para a gente ressaltar esse trabalho dos Correios também. Um ponto importante também de ressaltar, que pelo menos se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, porque eu gosto de ver do ponto de vista mais do leigo, lembrar que eu sou engenheiro aeronáutico, né? Mas quando a gente fala ali do CNPEM, né, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde ali tem um Laboratório Nacional de Biociências, esse laboratório tem trabalhado com inteligência artificial, uma coisa que eu tenho falado muito aqui no Brasil, da importância. A gente tem agora com 4 centros sendo já em edital aberto para serem criados aqui no Brasil. Um deles é justamente inteligência artificial aplicada à saúde, mas eles têm usado inteligência artificial e pensa bem, como é que funciona isso da maneira de pensar aqui do engenheiro aeronáutico, né? Mais ou menos o seguinte, antes de você ter um avião voando, você tem que ter
Primeiro você faz os cálculos no computador, você faz as simulações no computador, das asas e assim por diante. Depois você leva aquilo para o túnel de vento e depois você leva para o piloto de ensaio aqui testar, né, realmente o avião em si. Mais ou menos a mesma ideia ali. Então, no começo, através de computação, eles pegaram mais de 2.000 moléculas de remédios já conhecidos, medicamentos já conhecidos, eles chamam isso de reposição de drogas, ou seja, recolocação ou reutilização. Eles pegam aquelas moléculas e testam, né, com o computador, inteligência artificial, como que aquela molécula se encaixa, né, numa enzima do vírus. Né? E por que é isso importante? Porque o vírus, a maneira como ele se reproduz, né, ou a maneira como ele se relaciona com as células do corpo, depende justamente dessa enzima. Eu imagino na minha cabeça que como uma coisa com uns encaixes diferentes. E aí você tem as moléculas diferentes, você vê se aquela aqui encaixa, não encaixa, essa aqui tenta de um jeito, não encaixa, ou combinações delas, até que você acha algumas moléculas que elas vão inibir aquela capacidade do vírus de se reproduzir ou de se relacionar com células do corpo. Enquanto isso, a gente está fazendo, como se fosse, na minha analogia lá na área de aviação, como se estivesse trabalhando no computador ali ainda, desenhando a asa. Uma vez que a gente já descobriu 5 dessas moléculas que têm essa capacidade, a gente passa para testes in vitro, ou seja, agora a gente vai para o túnel de vento, vamos chamar assim. Esse teste in vitro, eles vão testar com células, obviamente ainda no laboratório, para ver se aquelas drogas, aquelas moléculas realmente têm um efeito razoável em cima da enzima do vírus. E depois, funcionando, passa-se, aí sim, ao ensaio em voo, a testar com pacientes. Aí são os testes clínicos. E a gente tem apoiado aqui no Ministério toda essa faixa, desde lá com o CNPEM, o LNBio, fazendo esses testes computacionais, depois in vitro e depois os nossos testes, né, clínicos, que isso é uma parte muito importante. Então, eu quis falar isso aí só para explicar para as pessoas que, como eu, não são da área, para entenderem mais ou menos o que significa esses nomes todos complicados aqui. E a questão do sequenciamento é importante para conhecer o vírus, conhecer que tipo de vírus, de onde ele vem, como ele tem mutações e etc., de forma que a gente possa criar vacinas que sejam mais eficientes também para esses vírus, né? Para que não fique efetivo só em um, tenha mais amplitude de ação. E isso nós colocamos também como uma prioridade para lutar, para descobrir essas vacinas. E o bom é que a gente está andando bastante. Isso que eu queria deixar bem claro, que a ciência tem trabalhado e tem adquirido resultados para isso. Com relação às encomendas, né, tecnológicas, a ideia é que seja um resultado rápido, já são projetos em andamento, então a gente coloca mais recursos de forma a ter resultados mais rápidos. Agora, entrando nessa parte, né, aí é o seguinte, nós temos recebido aqui no Ministério, e isso é muito bom, muitas ideias, muitas propostas de equipamentos e assim por diante. Né? A nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovação tem trabalhado buscando alternativas para aumentar a produção de respiradores, para melhorar a questão de equipamentos de proteção individual e etc. Então, recebido muitas propostas interessantes. Então, foi criado esse site, que é o Ideário MCTIC. A ideia é que as pessoas possam entrar ali, colocar suas ideias, todas elas vão ser analisadas, e havendo viabilidade, elas podem ser financiadas, elas podem ser trabalhadas aqui pelo Ministério junto com o inventor ou a empresa que propõe, de forma que a gente tenha resultados. Lembrando a todos também que existe o site Todos por Todos para as empresas que queiram participar e ajudar, né, gratuitamente aí em todos esses esforços. Próximo. Com relação ao robô Laura, isso é uma coisa extremamente interessante, também usa inteligência artificial. Ontem nós assinamos um acordo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Instituto Laura Fressato, o HFA, o Hospital das Forças Armadas, de forma que nós possamos utilizar isso no HFA. O que é isso aí? A gente chama de um robô, ele é um sistema de inteligência artificial que fica, a grosso modo, falando de grosso modo, mas ele fica observando todos os prontuários dos pacientes e no momento em que ele começa a identificar, por exemplo, algum indício de infecção hospitalar, algum indício de algum tipo de problema que eles programem dentro dessa inteligência artificial, ela já avisa com uma antecedência de 10 horas, em média, para que os médicos prestem atenção naquele paciente ou naquele grupo de pacientes. Com isso, eles já aplicaram esse tipo de tecnologia em cerca de 30 hospitais e, em média, já salvaram
aproximadamente 12 mil pessoas com isso. O resultado é magnífico e a gente pretende ampliar isso para toda a rede de hospitais. Então, e o HFA vai servir aqui como um piloto, né, muito importante para que a gente tenha um salto ainda maior, utilizando inteligência artificial também no combate ao coronavírus e a outros tipos de problemas com infecção hospitalar. Próximo. A parte de comunicações. Então, para a parte de comunicações, eu vou chamar aqui o nosso secretário de telecomunicações, o Vitor, e ele também traz notícias muito boas. Eu costumo falar que a MCTIC sempre traz notícias boas, então está aqui mais uma. Vamos lá. Obrigado, ministro. Logo no início da pandemia, nós mobilizamos um grupo que se chama Rede Conectada MCTIC, onde estão ali representantes de todo o setor, tanto de telecomunicações, os grandes, os pequenos provedores, o setor de satélites, o setor de radiodifusão, todos estão ali, o setor de TICs, de um modo geral, a parte de tecnologia, para que nós pudéssemos tomar decisões juntos e atuar de maneira sinérgica. Esse comitê é coordenado pelo próprio ministro, nós fazemos reuniões diárias e estamos, em primeiro lugar, monitorando a rede. É muito importante porque as pessoas estão em casa nesses dias, então nós precisamos fazer o acompanhamento do status da nossa rede para identificar eventuais sobrecargas e medidas que precisam ser tomadas para que os serviços de telecomunicações permaneçam funcionando no Brasil. Mas até agora, através da Anatel, temos identificado que a rede vem suportando bem esse movimento, esse fluxo, né, de dados que tem sido, vamos dizer assim, a gente não estamos percebendo um aumento no fluxo, mas na verdade também estamos percebendo uma mudança no horário de pico. Então antes a gente tinha um horário, uma hora de pico, agora está mais durante o dia, porque as pessoas estão em casa, mas também temos percebido uma diminuição no uso das redes corporativas e esse volume de dados tem migrado das redes corporativas para as redes residenciais. Temos visto que a nossa rede tem uma boa resiliência, tem suportado muito bem esses últimos dias aí de intenso uso da internet, mas nós estamos monitorando para evitar que possa ter uma sobrecarga e o sistema possa ter alguma pane. Além disso, nós estamos também monitorando ali as questões de conectividade, como que as pessoas estão se conectando, quais as dificuldades que elas estão tendo, a saúde das empresas nesses dias, o que é que está acontecendo. Então, é uma ideia aqui do nosso ministro para que nós pudéssemos estar muito próximo dos serviços de telecomunicações que têm sido tão importantes nesse período de isolamento das pessoas em suas casas. Pode passar, Cris? E aí, uma das coisas que é muito importante, nós estamos, como o ministro falou, muito próximos ao Ministério da Saúde. O nosso ministro da Saúde tem trazido muitas soluções que são baseadas em TICs. Boa parte das soluções do Ministério da Saúde para esse momento estão baseadas em tecnologias, em conectividade, em internet. E por isso ele nos fez um apelo, ele falou, olha, nós precisamos conectar as unidades de saúde pelo Brasil. O Brasil hoje tem 46 mil unidades de saúde, sendo que aproximadamente 16.200 delas não têm conectividade. Com isso, nós abraçamos a causa aqui, chamamos o setor e em menos de 48 horas havia intenção de conectar mais de 13.500 unidades de saúde, como vocês podem ver. Esse número, nesse exato momento, já está perto de 15 mil unidades e nós, através das nossas políticas públicas aqui do MCTIC, nós vamos garantir que as 16.202 unidades de saúde que estão sem conectividade sejam conectadas nesses dias. Nós pretendemos fazer isso tanto utilizando dos provedores, das operadoras, quanto utilizando o nosso próprio satélite para aqueles casos mais isolados e mais distantes em que essas unidades de saúde também precisarão ser conectadas. Eu acredito que é isso sobre comunicações. Devolvo a palavra aqui para o nosso ministro. Deixa eu fazer uns comentários também a respeito de comunicações. Volta naquela anterior aqui. É importante ressaltar esse esforço voluntário das empresas de telecomunicações, os provedores, e isso é muito importante nesse momento. O Brasil, nós precisamos nos unir para que nós tenhamos os melhores resultados. O setor de comunicações tem uma importância gigantesca, especialmente nesse momento, para que a gente possa ter as informações tramitando no Brasil. As pessoas estão trabalhando de casa, como o Vitor falou, existe um deslocamento do tráfego, né, do fluxo maior de informações para um período durante o dia, o que acontecia mais à noite das casas, mas tudo isso precisa ser apoiado por comunicações. Então, nós colocamos também como uma das portarias, teve aquela sobre as prioridades do Ministério, teve outra falando sobre a equipe do Rede Vírus, né?
a instalação do rede conectada. E também, nós falamos com o presidente, nós pedimos na Casa Civil, né, para que fosse colocado tanto os serviços de ciência e tecnologia, quanto os serviços de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia de informação como prioritários e essenciais. Então, isso significa pedir também para todos os prefeitos e governadores e cidades, de forma geral, que deixem as equipes passarem para fazer a expansão, a manutenção desses sistemas que são essenciais para o dia a dia das pessoas agora. Então, você vê que essa situação aqui, por exemplo, foi um pedido do ministro da Saúde, falando que eu quero ter todas as unidades conectadas, todas as unidades de saúde conectadas. Identificamos 16.202 que ainda não tinham conexão com a internet. Dessas 16.202, a gente já vê que em pouco tempo, pouco mais de 48 horas, os provedores já se comprometeram a conectar aí mais de 14.500 dessas, faltando um pouquinho para completar. E o que significa? Que daqui a algumas semanas, quando eles fizerem realmente a conexão em si, todas essas unidades vão estar conectadas, todas as unidades de saúde do Brasil vão estar conectadas, e esse é um legado que vai ficar positivo, né, dessa situação. É importante citar que uma situação difícil sempre traz, e assim é sempre esperado, que traz o melhor das pessoas, o voluntariado, traz ideias, né, traz novas soluções. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Ministério, ver que a nossa participação, desde lá, na parte de ciência, lutando contra o vírus, na busca por remédios, na busca por vacina, testes rápidos, e conhecer esse vírus para ajudar o Brasil e o mundo, é um ponto extremamente importante aqui do Ministério, a parte de ciência, a parte de tecnologia, para desenvolver equipamentos, desenvolver o setor produtivo rapidamente para que a gente tenha nossa capacidade médica hospitalar aumentada, sistemas de proteção individual também, e o setor de comunicações também no outro vetor, trabalhando na infraestrutura. Isso que eu falei no início, que me dá muito orgulho, eu vinha trazer notícias boas, então aí uma série de notícias boas para os nossos brasileiros, e nessa hora a gente precisa de notícias boas, precisa manter o moral elevado e perceber que, vamos dizer assim, estamos todos juntos, isso é bom. Isso é bom. Estou à disposição para perguntas. Ministro, esses 50 milhões vão ser para o edital, né? Esse edital já vai ser lançado, pelo CNPq, já tem data já para ser lançado ou já foi hoje? Sim, o edital ele já está pronto, né, Marcelo? O edital já está pronto, ele vai ser lançado pelo CNPq, hoje é sexta, né? Então vai ser no começo da semana que vem, ele já vai estar na praça aí. Depende vamos dizer assim, do tempo de processamento ali dentro do CNPq. Mais perguntas? Ô, gente, eu dei um monte de notícia boa. Acho que é tudo muito claro, né? Milhões agora já havia sido liberado aí, através do FINEP, né, para a pesquisa. O Ministério ainda está tentando liberar cada vez mais dinheiro e investir aí na pesquisa daqui para frente no combate contra o vírus? Isso, ótima pergunta. Uma das fontes principais que nós temos da ciência e tecnologia no país para o desenvolvimento é o chamado o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, grande parte dele está em reserva de contingenciamento, e esse é uma das coisas que eu tenho falado já desde o ano passado, da importância desse fundo e da necessidade de um maior descontingenciamento disso, para que nós possamos desenvolver mais soluções, como vocês viram aqui, a importância da ciência, mais soluções para o país, né, em termos de ciência, desenvolvimento de tecnologias e assim por diante. Então, nós fizemos um pedido através de uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro acatou prontamente com o ministro Paulo Guedes também. Então foram liberados 100 milhões do FNDCT. O FNDCT, esses recursos são operados pela FINEP, então uma parte deles foi repassado para o CNPq, que nós temos essas duas unidades muito importantes aqui dentro, então repassado para essa chamada, e parte dele vai ser operacionalizado pela própria FINEP, né, com relação às encomendas tecnológicas. Mas é bom ressaltar a importância do FNDCT, né, para os desenvolvimentos de ciência e tecnologia no país. Institutos nossos, né? O LNCC com supercomputador, trabalhando dioturnamente nisso,
o CNPEM com o LN Bio, trabalhando, né, ali na parte de computação molecular para descobrir os remédios, a parte de sequenciamento espalhado por vários lugares no país, inclusive no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em outros locais também no país, em organismos que são e não são do Ministério. Então, o importante é isso, o esforço geral do país para que nós possamos sair dessa situação. E a ciência tem uma importância muito grande como a única arma que realmente ataca a causa desse problema e a gente vencer esse vírus. Obrigado, gente. Obrigado. Ela só anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e nos finais de semana curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife, e as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade, manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari. Ela só anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e nos finais de semana curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife, e as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade, manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari.